Evangelho segundo Lucas. Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 1, versículos 46 a 55. Evangelho segundo Lucas, capítulo 1, 46 em diante. Glória a Deus. Lucas 1 e 46. Disse então Maria: minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atentou na humildade de sua serva. Pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque me fez grandes coisas o poderoso, o santo e santo é o seu nome, e a sua misericórdia é de geração em geração sobre os que o temem. Com o seu braço agiu valorosamente, dissipou os soberbos no pensamento de seu coração. Depôs dos tronos os poderosos e elevou os humildes. Encheu de bens os famintos, despediu vazios os ricos. E auxiliou Israel, seu povo, recordando-se da sua misericórdia, como falou a nossos pais, para com Abraão e sua posteridade para sempre. Os irmãos podem se assentar. Aleluia, glória a Jesus. Meus irmãos, nós estamos maravilhados por tudo quanto já temos recebido nesta noite da parte do Senhor, por esse culto a Deus, em que nós temos aqui cantado louvores ao seu nome, e temos também ouvido alguns irmãos aqui que me antecederam, falando da palavra do Senhor. Temos também orado a Deus numa oração intercessória, especificamente por esta igreja e pelo seu crescimento. Mas, meus irmãos, eu estava meditando hoje à tarde, pensando nesta reunião, e esta palavra falou profundamente ao meu coração. Eu acabei de ler aqui o Cântico de Maria, também conhecido como Magnífica. Foi quando Maria soube que seria a mãe do Salvador. E ela então começou a glorificar a Deus. Ela começou a agradecer a Deus por aquele grande privilégio. E veja que a palavra de Deus é inspirada. E aquilo que Maria falou naquelas palavras contém inúmeras verdades que estão esposadas ao longo das Escrituras. E uma delas é a que eu gostaria de tomar como base. Mas deixa-me apenas citar algumas das importantes verdades que estão contidas nesse Cântico de Maria. Veja que aqui nós vemos a distinção entre a alma e o espírito. Muitas das vezes tomam uma coisa pela outra, como se alma e espírito fossem uma coisa só. Entretanto, a Bíblia deixa claro que a alma é aquilo que vivifica o nosso corpo, mas o espírito é algo que Deus colocou dentro de nós, que serve única e exclusivamente de canal de adoração a Deus, de glorificação ao seu nome e de comunhão com Ele. Tanto é verdade que Jesus disse que o Pai procura os verdadeiros adoradores. E os verdadeiros adoradores são aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Glória ao nome do Senhor. Mas veja, Maria, no seu cântico de adoração, ela fez a distinção entre alma e espírito, quando ela disse: minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Veja, ações diferentes, porém simultâneas. Foi como aconteceu com o profeta Isaías, que certa vez também disse: com a minha alma eu te desejei de noite, e com o meu espírito que está dentro de mim, madrugarei a buscar-te. Alma e espírito são duas coisas diferentes, e é por isso que a palavra de Deus, e somente ela, é que penetra na divisão da
alma e do espírito. Bisturi de médico não chega lá. Nenhum cientista sabe onde fica essa divisão. Mas Deus, pela sua palavra, atinge a divisão da alma e do espírito, diz a palavra do Senhor. Mas, meus irmãos, uma outra verdade maravilhosa que está aqui, é que o louvor envolve tudo que é em nós. Ela falou a minha alma, mas também citou o seu espírito. Glória a Deus, tudo que é em nós deve louvar o nome do Senhor. Foi como o salmista disse: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Mas uma outra verdade é que ela, na sua oração, deixou claro que ela, Maria, não é mediadora, não é redentora, não é salvadora, como muitos pensam. É bem verdade que ela foi uma mulher bem-aventurada, mas na sua própria oração, percebe-se que ela precisava de um Salvador. Ela disse: minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Ela precisava de um Salvador, e esse Salvador é Jesus Cristo, acerca do qual diz a Bíblia que em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. A Bíblia diz que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, e este mediador é Jesus Cristo, homem. A Bíblia diz também: filhinhos, não pequeis, mas se algum de vós pecar, temos um advogado para com o Pai, e este advogado é Jesus Cristo, o justo. Portanto, Maria deixou claro que ela não é mediadora, ou salvadora, ou redentora, coisa nenhuma. Maria precisava de um Salvador. Outra verdade importante mencionada nesse cântico de Maria é que Deus eleva os humildes. Deus eleva os humildes. É por isso que a Bíblia diz também que ainda que o Senhor é excelso, Ele atenta para o humilde, mas ao soberbo Deus conhece de longe. É Ele quem eleva os humildes. Mas, meus amados irmãos, dentre tantas verdades maravilhosas contidas nesse Magnificat, nesse cântico de adoração que Maria apresentou a Deus quando soube que seria a mãe do Salvador, uma grande verdade que falou ao meu coração é que Deus enche de bens os famintos. Diz o versículo 53 que nós lemos: encheu de bens os famintos. E nesta noite, meus amados irmãos, neste culto em que a presença de Deus é uma realidade no nosso meio, eu quero dizer que Deus está aqui para encher de bens os famintos. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que há alguns tipos de famintos, algumas categorias de famintos. A Bíblia fala de vários tipos de famintos. Por exemplo, a Bíblia fala de faminto no sentido literal, ou seja, a pessoa que precisa de pão, a pessoa que verdadeiramente está com fome. Literalmente, a Bíblia menciona esse tipo de faminto. E a Bíblia diz que Deus está disposto também está disposto a abençoar, a encher de bens esta pessoa que está faminta, literalmente falando. Lembra-se da oração modelo que Jesus deixou para nós, que não é propriamente uma reza, mas uma oração para que nós saibamos como orar a Deus, como falar com Ele, como pedir, porque Jesus, Ele nos ensina na sua palavra a orar. E Ele disse: vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E Ele então diz: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Aleluia, porque Deus é aquele que também nos dá o pão de cada dia. Aleluia, Ele é aquele que supre as nossas necessidades. O Senhor cuida de nós. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que Deus cuida de nós em todas as áreas. Deus cuida de nós espiritualmente, glória a Deus, mas Ele também cuida de nós
sentimentalmente, mas Ele também cuida de nós fisicamente, mas Ele cuida de nós também materialmente. Ele cuida de nós, e por isso a Bíblia diz, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. O salmista disse, eu fui moço, agora sou velho, e nunca vi o justo mendigar o pão, nem a sua descendência mendigar o pão, porque Deus cuida de nós. Aleluia! A Bíblia menciona, portanto, o faminto de pão, literalmente. Mas nós que servimos a Deus, sabemos que Ele cuida de nós. Ele não deixa faltar para nós o pão de cada dia. Aleluia! Mesmo para você que está desempregado, meu irmão. Mesmo para você, minha amada irmã, que está passando por privação e provação. E adentrou nesse recinto preocupado, preocupada. A resposta que você precisava da parte do Senhor é esta. Deus cuida de você. Ele não vai deixar faltar o pão de cada dia. Aleluia! Porque a Bíblia diz que Deus enche de bens os famintos. E se você está faminto, Deus não vai deixar faltar nada para você. Eu já contei aqui para os irmãos várias vezes, e eu não me canso de contar, porque as bênçãos de Deus devem ser lembradas sempre. Eu contei aqui para os irmãos certa vez, e outra, talvez mais de uma ou duas, não sei quantas, porque eu não tenho problema de repetir algumas coisas que Deus me tem dado. E a palavra de Deus principalmente, não há nenhum constrangimento para repetir, porque o próprio apóstolo Paulo dizia, eu não me canso de vos dizer as mesmas coisas, e é segurança para vós. O importante é ter a certeza de que você está falando segundo a direção do Senhor. E meus amados irmãos, eu contei aqui do que aconteceu comigo logo quando eu me casei, isso já faz tempo. Há 20 anos, e eu fiquei desempregado durante um tempo, 5 meses, mais precisamente, e numa tarde, a minha esposa tinha pedido para que eu fosse comprar algumas coisas no supermercado, e eu fui lá, poucas coisas, eu comprei e trouxe para casa, e ela começou a guardar tudo, e entre os itens ali que foram colocados na lista, ela tinha pedido para eu comprar ovos, eu comprei apenas meia dúzia de ovos, e ela começou a guardar ali todos aqueles alimentos, parte no armário, parte ali na geladeira. E na nossa primeira geladeira tinha um espaço para 18 ovos. E ela colocou aqueles 6 ovos. E quando ela colocou aqueles 6 ovos, ela disse, Ciro, eu tenho certeza que Deus está conosco. E em breve, esta geladeira vai estar repleta. O nosso armário vai estar cheio, vai estar tudo cheio. E esse lugar aqui onde eu estou colocando ovos, não vai ficar nenhum espaço, vai ser todo completado. Ela falou isso, irmãos. Olha, não passou muito tempo, alguém bateu a nossa porta. Era minha mãe. Minha mãe chegou lá com 2 sacolas e disse, olha, Ciro, eu estava orando por você agora pela manhã, e Deus me dirigiu a comprar isso aqui, olha. E minha mãe, muito objetiva, fez uma oração, deixou aquelas 2 sacolas, foi embora. E a minha esposa começou a guardar tudo, meus irmãos, e entre tudo que foi levado para nós, havia uma caixa com 12 ovos. Veja que já tinha 6 lá. E a minha esposa começou a guardar, quando ela começou a colocar aqueles ovos, que estava chegando ali no penúltimo, no último, ela se lembrou do que ela tinha falado. Glória a Deus, o Senhor cuida de nós. O Senhor não deixa faltar nada. O pão nosso de cada dia está, aleluia, está garantido, porque Deus cuida de nós. Mas, meus irmãos, a Bíblia diz que Deus enche de bens os famintos. E o primeiro tipo de faminto que eu estou mencionando é o faminto no sentido literal. Mas a Bíblia também fala de faminto por salvação. A pessoa que está buscando a salvação. Aliás, todo ser humano, ele nasceu com este vazio. Ele já veio ao mundo pecador. Porque a Bíblia diz que o homem já nasce pecador. O salmista disse, em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. E ele vem para o mundo com essa grande necessidade, com essa grande ausência, com essa grande fome por salvação. Só que ele não sabe ainda, muitos ainda não entenderam que somente Jesus é quem pode saciar esta fome.
Eu estou me lembrando até daquela figura que aparece no livro do profeta Isaías, no capítulo 29, em que ele fala da pessoa que sonha, que está alimentando a sua alma, mas quando ela acorda pela manhã, a sua alma continua faminta. Assim é o pecador que não tem Jesus. Ele busca saciar esta fome, e às vezes ele busca das mais diversas maneiras. A Bíblia diz lá em Provérbios, no capítulo 27, versículo 7, que a alma faminta, todo amargo é doce. As pessoas começam a buscar coisas horríveis aí, falsas religiões, e charlatães e tantas coisas, e a alma da pessoa continua vazia. A alma da pessoa continua com aquele vazio que é do tamanho da preciosa salvação que somente Jesus pode dar, porque Jesus é o pão que sacia a fome da alma humana. Ele mesmo quem disse isso: eu sou o pão vivo que desceu do céu. É Jesus quem pode saciar a fome do pecador. E se houver porventura alguém entre nós que está faminto por salvação, nesta noite você tem a oportunidade de receber esta salvação preciosa. Jesus está aqui para encher a sua alma, encher de bens os famintos. E se você está faminto por salvação, Jesus está aqui para salvá-lo. Receba nesta noite Jesus. Jesus não é uma nova religião. De religião o mundo está cheio. Se religião fosse a solução deste mundo, este mundo seria uma maravilha. O que mais tem neste mundo é religião. As pessoas estão aí numa situação deplorável, mas estão batendo no seu peito e dizendo: eu tenho a minha religião. Mas religião não muda nada. O que muda é aquele que disse: eu sou a porta, se alguém entrar por mim salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. O que muda a vida da pessoa é aquele que disse: eu sou o caminho. Veja que Jesus não disse: eu sou um caminho. Não, ele disse: eu sou o caminho. Não existe outro caminho, não existe outro escape para você receber a verdadeira salvação, a verdadeira vida. A pessoa que não tem Jesus, ela não tem a verdadeira vida. Ela tem existência até, ela existe. A Bíblia diz que aquele que não tem o Filho não tem a vida, mas aquele que tem o Filho, este sim é o que tem a vida. A pessoa que não tem Jesus, ela existe até, mas ela não tem a verdadeira vida, a vida com abundância, aquela vida que Jesus mencionou quando disse: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Ele tem esta vida para te oferecer, meu prezado amigo. Ele está aqui para encher de bens os famintos. Que tipo de faminto você é? Eu tenho certeza que nesta noite todos que estão aqui vão estar vão ver que estão associados a alguma dessas categorias que eu estou aqui mencionando. Primeira categoria de faminto que Deus quer encher de bens é o faminto no plano literal, mas também no plano espiritual, o faminto por salvação. Mas a Bíblia também menciona o faminto pela palavra de Deus. Será que você está faminto pela palavra de Deus? Aleluia! Há muitos que não têm mais fome da palavra. Há muitos que não têm mais vontade de ler a palavra, de comer a palavra. A palavra de Deus perdeu sentido para eles. Muitas pessoas não têm mais fome e sede da presença do Deus da palavra e da palavra de Deus. Meus amados irmãos, e a palavra do Senhor menciona lá no livro do profeta Amós: eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra. Não será fome de pão, não será sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. E irão vagabundos de um mar até outro mar, e do norte até o oriente, correrão por toda parte, buscando a palavra do Senhor, mas não a acharão. Veja, esta fome mencionada profeticamente, ela vai acontecer numa hora em que será tarde demais, porque as pessoas vão buscar a palavra, mas não haverá mais lugar para elas. Mas nesta noite, nós podemos glorificar a Deus, porque nós temos o privilégio de estar
estar aqui na casa do Senhor, ouvindo a sua palavra. Estamos aqui na presença do Senhor, recebendo a sua palavra. Mas quantos hoje estão com toda a oportunidade para receber a palavra e estão desprezando as palavras de Deus? Irmãos, a palavra do Senhor é alimento para a nossa alma. Jeremias disse certa vez: achando-se as tuas palavras, logo as comi, e elas foram gozo e alegria no meu coração. A palavra do Senhor é descrita na Bíblia, irmãos, como alimento. E é interessante que a Bíblia menciona vários tipos de alimento. Alimentos que, se fôssemos falar aqui fisicamente, são alimentos essenciais para o nosso físico, para o nosso corpo físico. Mas espiritualmente falando, nós não podemos também deixar, irmãos, de receber desse alimento da parte do Senhor. Por exemplo, a Bíblia é comparada ao leite. O apóstolo Pedro disse, deixando todas as murmurações, e ele cita lá vários pecados, ele então diz: desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o puro leite racional, não falsificado, pelo qual vades crescendo. Veja, o puro leite racional, não falsificado, pelo qual vades crescendo. Glória a Deus, é a palavra que nos faz crescer. Mas a palavra de Deus também é comparável ao pão. Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O pão para fortalecer, o pão para revigorar as forças. Lembra de Elias? A Bíblia diz lá em 1 Reis, no capítulo 19, que Elias, aquele profeta de Deus, aquele homem ousado, aquele homem que desafiara os profetas de Baal e Azera, a Bíblia diz que ele, depois de ter sido grandemente usado por Deus, e os profetas de Baal haviam sido até mortos, ele recebeu uma ameaça de Jezabel. Jezabel, uma mulher maléfica, esposa do rei Acabe. Acabe já era ímpio, mas Jezabel era pior do que ele, porque ela o incitava para o mal. E meus amados irmãos, quando ela soube do que acontecera aos profetas de Baal e de Azera, ela disse: assim me façam os deuses, e outro tanto, se amanhã Elias não estiver como eles. Ela queria matá-lo, e Elias, diante daquela ameaça, ele foi lá para Berseba. Ele ficou amedrontado, ele ficou com medo. E ele foi lá para Berseba e chegou diante de um zimbro, debaixo de um zimbro, uma planta de aproximadamente 3 metros de altura, e ficou ali debaixo e disse: Senhor, tira a minha vida, eu não mereço viver, eu não sou melhor do que os meus pais, tira a minha vida, Senhor. Ele não queria morrer na mão de uma falsa profetisa, mas ele pediu para o Senhor tirar a sua vida, e diz a palavra do Senhor que Deus enviou um anjo. O anjo foi lá onde estava Elias, e como que o chacoalhando, lhe disse: Elias, levanta-te, come. E tinha ali na frente dele um pão, e também tinha água, e ele comeu daquele pão, ele bebeu daquela água, mas estava tão desanimado que voltou ali a sentar-se, continuou desanimado. Mas veja como Deus é maravilhoso. Deus nos dá novas oportunidades. Quem sabe Deus já falou com você uma vez, ou 2, ou 3, e você continua desanimado. Mas Deus nesta noite, Ele fala mais uma vez com você. E o anjo ali chacoalhou, sacudiu Elias e lhe disse: levanta-te. E Elias se levantou e comeu aquele pão e bebeu aquela água. E diz a Bíblia que com a força daquela comida, ele caminhou até Horebe, o monte de Deus. Ele não morreu não, ele teve as suas forças revigoradas. Glória a Deus, o Senhor nesta noite também está mandando o pão do céu. Coma deste pão, tenha suas forças revigoradas. Não continue desse jeito que você está, desanimado, cabisbaixo. O Senhor quer te levantar, mas é preciso comer do pão do céu. Oh, glória seja dada ao maravilhoso nome de Jesus. A palavra de Deus é descrita como leite. A palavra de Deus é descrita como pão. Mas a palavra de Deus também, irmãos, é descrita como farinha.
A Bíblia diz que numa certa ocasião, lá nos dias do profeta Eliseu, ele estava lá reunido em Gilgal com os filhos dos profetas. E diz a Bíblia que o povo ficou com fome. Eles precisavam comer. E Eliseu disse lá para o seu moço, o seu auxiliar: prepara aí uma comida para esses rapazes, para esses filhos dos profetas. E o rapaz lá inexperiente foi lá, pegou, diz a Bíblia, uma parra brava, lá a Bíblia chama de coloquíntidas. E ele colocou lá aquela erva lá para preparar uma sopa para aqueles rapazes comerem. E quando alguém levou a comida à boca e estava amargo, e a pessoa, tem morte na panela. E alguém talvez pensasse, não tem jeito, agora nós vamos ficar sem comer, vamos ter que jogar isso tudo fora. Mas o homem de Deus tinha a solução. Eliseu, veio lá com a farinha e colocou farinha naquela panela e o povo pôde comer. Glória a Deus. Alguém disse a morte na panela, mas quando ele colocou a farinha, deu para comer. Aleluia. Este mundo também, irmãos, é uma grande panela que está cheio de heresias, está cheio de veneno, mas a Bíblia, a palavra de Deus, é a farinha. Glória ao nome do Senhor. A farinha, Deus tem a farinha, Deus tem a sua palavra. Glória seja dada ao maravilhoso nome do Senhor. Mas a palavra também é descrita na Bíblia como mel. O salmista disse: a tua palavra é mais doce do que o mel. Certa vez, lá nos dias do rei Saul, os irmãos sabem, ele se desviou da presença do Senhor. E ele então, ali ordenou que o povo em plena guerra, em pleno combate, ele ordenou que os soldados fizessem um jejum até a tarde. Veja que coisa aberrante. E Jonatas, filho de Saul, não sabia daquela ordem do seu pai. E quando chegaram num determinado lugar, havia mel em abundância. E ali Jonatas estava com a sua vara. Ele estendeu a vara, tocou naquele mel e levou à boca. E alguém disse: mas Jonatas, não faça isso. O seu pai disse que não é para comer até a tarde. Ele disse: não, meu pai tem turbado a terra. Olha como os meus olhos se aclararam. Aleluia. Quando ele levou o mel à boca, os seus olhos se aclararam. O mel representa a palavra de Deus. Às vezes a pessoa está com a visão embaçada, ela não consegue ver a glória do Senhor, ela não consegue enxergar tudo que Deus tem preparado para ela. Mas quando ela se alimenta da palavra, quando ela leva o mel, a palavra de Deus à boca, os seus olhos se aclaram. Deus tem este mel para você nesta noite. Coma da palavra do Senhor. Orabacassi miastemáfias, rabatassi metariova. Glória ao nome de Jesus. Glória seja dada ao maravilhoso nome de Jesus. A Bíblia diz, irmãos, quando o povo de Israel peregrinou pelo deserto, Deus tirou água da rocha. Deus também tirou azeite da rocha. E diz a Bíblia que Deus também tirou mel. Deus fez brotar mel da rocha. Só que para o povo consumir o mel que saía da rocha, eram necessárias, irmãos, pelo menos 3 condições. Primeiro, tinha que ter apetite. A pessoa, como que ela vai chupar mel da rocha? Como a Bíblia diz que eles chuparam mel da rocha. Como que o israelita naquela época poderia chupar mel da rocha se ele não tivesse apetite? Então a primeira condição para chupar o mel da rocha era ter apetite. A segunda condição era chegar perto, porque ninguém consegue chupar mel da rocha à distância. Não adianta nada a pessoa ficar longe, ela não ia ali conseguir chupar o mel da rocha. Mas em terceiro lugar, para um israelita chupar o mel da rocha, ele tinha que abrir a boca, ele tinha que chegar perto e abrir a boca, porque não adiantaria nada ele chegar bem perto da rocha e continuar com a boca fechada. Meu prezado irmão, a rocha que é Cristo está aqui nesta noite, está, aleluia, correndo mel desta rocha. Mas para você chupar mel da rocha, primeiro você tem que ter apetite, você tem que estar com fome. Deus diz na sua palavra que Ele enche de bens os famintos. A palavra do Senhor diz que Deus enche de bens os famintos. É preciso ter apetite.
Será que você tem apetite nesta noite? Aleluia, mas é preciso também chegar perto. A Bíblia diz, chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. É preciso chegar perto. E em terceiro lugar, é preciso abrir a boca. Abra a tua boca. É preciso glorificar a Deus. É preciso adorar a Deus. É preciso buscar ao Senhor. A Bíblia diz, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Meus irmãos, a palavra de Deus é o pão do céu. Quando o povo de Israel peregrinava pelo deserto, Deus mandou também o maná que o próprio Senhor Jesus se referiu a ele como sendo o pão do céu. E me chama muito a atenção as características daquele maná. O maná que era uma espécie era como se fosse uma semente que caía do céu, para que o povo colhesse aquela semente e com ela pudesse preparar vários tipos de alimento, como bolos e assim por diante. Mas, meus irmãos, me chama a atenção as características daquele maná. Primeiro, ele só caiu depois que o povo de Israel saiu do Egito. Aleluia, ou seja, o pão do céu só cai na vida daquele que abandonou a vida velha. A Bíblia diz que as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. A crente que ainda está lembrando da vida velha, ainda tem compromisso com as coisas do passado. O maná só caiu depois que o povo saiu do Egito. É preciso sair definitivamente do Egito, porque Deus tirou o povo de Israel do Egito, mas não tirou o Egito do coração deles. Essa parte cabia a eles. E há uma parte que cabe a nós também. Deus nos tirou do Egito, mas nós temos que nos livrar daquilo que nos afligia no passado, aquilo que nos prendia no passado. Isso tem que ser deixado. O maná só caiu depois que o povo saiu do Egito. Mas o maná caía do céu. Sim, irmãos, porque toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. O maná era a primeira coisa que o israelita tinha que fazer no dia, era colher o maná. Isto fala da prioridade que a palavra de Deus deve ter na nossa vida. O maná não caía em pequenas quantidades, não. A Bíblia diz que ele caía com abundância. Era uma verdadeira chuva de pão. Aleluia! E Deus está mandando essa chuva. Deus está mandando maná. A palavra de Deus está caindo, está vindo do céu para nós. Aleluia! Deus está mandando maná. Glória ao nome do Senhor. E Ele manda com abundância, porque as bênçãos de Deus são abundantes. Quando a Bíblia fala da vida, a Bíblia diz que Deus, aleluia, Ele tem uma vida para nós com abundância. Quando a Bíblia fala do Espírito, a Bíblia diz que o Espírito não é dado por medida. Quando a Bíblia fala da paz, a Bíblia diz que a paz que excede todo entendimento guardará os vossos corações. As bênçãos de Deus são todas abundantes. E Deus está mandando o maná com abundância. O maná também caía, irmãos, enquanto todos dormiam. Aleluia, a Bíblia mostra que Deus trabalha enquanto nós dormimos. A Bíblia diz que desde a antiguidade não se ouviu e nem se percebeu e nem com os olhos se viu um Deus além dele, que trabalha por aqueles que nele esperam. Enquanto você dorme, Deus está trabalhando. Glória a Deus. Deus mandava o maná enquanto todos dormiam. O maná caía todo dia, porque há bênçãos que Deus nos dá todo dia Deus nos dá paz, todo dia Deus nos dá vitória, todo dia Deus nos manda a sua palavra. O maná não se podia apanhar para o outro dia, é hoje. A bênção que Deus tem para você é hoje. Glória a Deus. Não adianta você dizer eu já recebi ontem. Não, porque Deus tem uma bênção para você hoje também. Glória seja dada ao maravilhoso nome do Senhor. Meus amados irmãos, o maná era colhido
com um vaso, era colocado no vaso, e o maná deve estar depositado na minha vida, na sua vida, porque nós somos vasos nas mãos do Senhor. Mas para receber o maná, o israelita tinha que sair da tenda. Saia da tenda nesta noite, saia da tenda do formalismo, saia da tenda da indiferença, saia da tenda da incredulidade, saia da tenda da frieza, saia da tenda, saia com o seu vaso para receber o pão do céu, porque Deus está dizendo nesta noite que vai encher de bens os famintos. Aleluia! Quem está faminto, glória a Deus, aleluia, está desejoso de receber a palavra. Glória a Deus, porque muitos irmãos vieram hoje pela manhã à escola dominical, porque estavam famintos. Porque você veio hoje à noite para o culto, porque você está faminto. Porque você virá na terça-feira, na ceia do Senhor, porque você estará faminto. Porque você virá na quinta-feira glorificar a Deus no culto, porque você está faminto. Porque você virá domingo também no culto para glorificar a Deus pela Sename, como o pastor Anísio certamente vai anunciar, porque você está faminto. Glória a Deus. Deus tem compromisso com o faminto. Deus não tem compromisso com quem está rico. A Bíblia diz que Deus despede vazios os ricos, não é materialmente falando, mas aquela pessoa que diz: eu já tenho muito, eu já estou cheio. Com essa pessoa Deus não tem compromisso. Mas aquele que está faminto, aquele que diz: eu preciso, Senhor, eu quero, Senhor, a minha alma precisa, a minha alma tem sede de Deus. Orabatasse mecáfias. Vamos ficar em pé na presença do Senhor. Eu quero fazer uma oração aqui com a permissão do pastor Anísio. Aleluia. E eu quero perguntar, não sei se há, quem sabe haja uma pessoa que, não sendo crente em Jesus Cristo, desejaria recebê-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Receber aquele que disse: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Eu outrora também era um jovem sem paz, sem salvação, não tinha certeza da vida eterna, mas Jesus mudou a minha vida. Jesus transformou a minha vida. E é por isso que eu estou aqui e estou perguntando se alguém também, quem sabe um jovem, um senhor, um adolescente, uma criança até, que entendeu a mensagem e gostaria de entregar a sua vida a Jesus. Se houver, levante a sua mão ou saia do seu lugar, venha até aqui. Eu quero orar por você e com você. Há uma vida preciosa para Jesus? Alguém que queira entregar a sua vida a Jesus? Será que tem um jovem, um senhor, uma senhora? Se houver, levante a sua mão. Eu quero orar por você.